Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui do Deep Dive. E hoje a gente preparou um tema especial para você, que é apaixonado por educação física. Isso aí. A gente vai se aprofundar no impacto que os professores de educação física têm na vida dos alunos, usando como base um blog post super interessante chamado Inspirando com o Exemplo. Professores de educação física e a prática esportiva. É isso mesmo. O post fala sobre a importância do professor ir além do discurso, sabe? Não basta só falar sobre a importância da atividade física, ele precisa de fato ser um exemplo para a turma. É verdade. E o blog usa uma analogia bem legal para ilustrar essa ideia. Professores de educação física não são só instrutores, eles são modelos a serem seguidos, principalmente para os alunos mais jovens, que aprendem muito observando. Ver um professor em forma, que curte praticar esportes, passa uma mensagem muito mais poderosa do que qualquer discurso, né? Sem dúvida, a psicologia explica isso, né? As crianças aprendem muito por imitação. Elas observam os adultos que admiram e tentam reproduzir seus comportamentos. Então, um professor que pratica esportes, se alimenta bem, demonstra entusiasmo pela vida saudável, ele tem muito mais chances de inspirar os alunos a fazerem o mesmo. É verdade. E essa influência não é só achismo, não. O blog cita um estudo de 2022, publicado no Journal of Physical Education and Sport, que comprova isso. Ah, O estudo mostrou que professores ativos têm muito mais sucesso em motivar seus alunos a se mexerem também. interessante. E como é que esse estudo foi feito? Eles analisaram o comportamento de professores e alunos durante as aulas e os resultados foram claros. O exemplo arrasta. Os professores que incorporavam atividade física em suas rotinas, que participavam de eventos esportivos, que compartilhavam suas experiências com a turma, eles tinham alunos muito mais engajados. Fascinante como a pesquisa científica valida essa ideia, né? O professor realmente precisa andar o que fala, como diz o ditado. E por falar em benefícios, o blog também destaca como a prática esportiva impacta positivamente a vida do próprio professor, Sim, sim. não só na saúde física, prevenindo doenças como obesidade, diabetes, mas também na saúde mental. É fundamental a gente falar sobre isso. A vida de professor é corrida, né? E estressante. E a atividade física funciona como uma válvula de escape, combatendo o estresse, aliviando a ansiedade, melhorando o humor. Com mais energia e disposição, o professor consegue lidar melhor com os desafios da sala de aula. E tem uma frase no blog que resume bem essa ideia de que o professor precisa praticar o que prega. Um professor que pratica o que prega ganha mais credibilidade com seus alunos. Nossa, essa frase é perfeita. Concordo plenamente. Ela me faz pensar em como a coerência entre discurso e prática é fundamental para qualquer tipo de liderança, mas principalmente na educação, né? Quando o professor vive aquilo que ensina, ele conquista o respeito, a confiança dos alunos, cria um ambiente de aprendizado muito mais positivo. Afinal, quem acredita em alguém que não coloca em prática aquilo que prega? Verdade. E o legal é que o blog não fica só na teoria. Ele dá dicas práticas para os professores incorporarem a atividade física no dia a dia. Ah, que legal! Que tipo de dicas? Integrar exercícios à rotina, participar de eventos esportivos, compartilhar as próprias experiências, tanto os desafios quanto as conquistas com os alunos. Adorei. É importante mostrar que pequenas mudanças já fazem a diferença, né? Imagina o impacto de um professor que, em vez de só falar sobre os benefícios da caminhada, convida os alunos para uma volta na quadra durante o intervalo. Ou que compartilha suas próprias dificuldades e superações ao começar a correr, por exemplo. É verdade. Isso torna a ideia de uma vida ativa muito mais real e próxima para os alunos. Com certeza. Mas e você? O que mais te chama atenção nesse mergulho até agora? Olha, o que me impactou bastante foi a força de estudo que a gente mencionou. Ter dados concretos, sabe? Que comprovam a influência do professor na vida dos alunos, isso é muito poderoso. Mostra que a responsabilidade do professor vai muito além de transmitir conhecimento, ele é um formador de hábitos, um agente de transformação social. É verdade. E é justamente sobre essa responsabilidade que a gente vai conversar na próxima parte do nosso mergulho. A gente volta já? E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho. Isso aí. A gente viu como o professor, ao ser um exemplo de vida ativa, né, ele inspira seus alunos a terem hábitos mais saudáveis, a se interessarem por esporte. Mas será que essa ideia de inspirar, pelo exemplo, se limita só aos professores de educação física? Boa pergunta. A gente acaba associando logo a prática de esportes com a educação física, né? Mas pensando bem, todos os professores de qualquer matéria podem e devem incentivar hábitos saudáveis, né? Afinal, saúde e bem-estar são a base para uma boa aprendizagem, você não acha? Faz todo sentido. Um aluno que se sente bem, física e mentalmente, ele tem muito mais chances de se concentrar, de participar das aulas, de aprender de forma mais eficaz. Mas e aí, como que outros professores que não são de educação física, como eles podem colocar isso em prática? O blog que a gente está usando como base, ele foca só na educação física, né? É verdade. Mas pensando em outras disciplinas, a gente pode imaginar várias maneiras de botar a turma para se mexer durante a aula, né?
Que tal umas pausas para alongamento? Ou atividades que envolvam movimento, tipo jogos educativos, trabalhos em grupo que façam os alunos se levantarem, circularem pela sala. Gostei. Imagina uma aula de história com encenações de batalhas ou uma aula de matemática com jogos de tabuleiro gigantes. Isso é muito mais dinâmico e divertido, né? Com certeza. E os professores também podem aproveitar o intervalo ou recreio para se engajar em atividades físicas com os alunos, né? Brincar junto, organizar jogos ou simplesmente incentivar a turma a se movimentar ao ar livre, sabe? Tudo isso contribui para um ambiente escolar mais ativo e saudável. E claro, o exemplo continua sendo fundamental, né? Se o aluno vê o professor se exercitando, participando de eventos esportivos ou até escolhendo subir as escadas em vez de usar o elevador, isso faz diferença. Ações falam mais alto que palavras. Sem dúvida. E não precisa ser nada radical, né? Pequenas mudanças na rotina, como a pé para a escola, fazer uma caminhada no intervalo, já ajudam bastante. O importante é mostrar para os alunos que ter uma vida ativa é possível e prazeroso, mesmo com a correria do dia a dia. E incentivando hábitos saudáveis, o professor vai além de ensinar matéria, né? Ele contribui para a formação de cidadãos mais conscientes, responsáveis, capazes de fazer escolhas mais saudáveis, de cuidar do seu bem-estar. É isso aí. A educação vai muito além do conteúdo, né? É sobre formar pessoas capazes de tomar boas decisões, de cuidar da saúde, do bem-estar e de contribuir para uma sociedade mais justa, mais sustentável. Verdade. Falando em responsabilidade, a gente focou bastante no papel dos professores, né? Mas e os pais? Qual a importância deles nesse processo de incentivar hábitos saudáveis nos filhos? Excelente ponto. Os pais também têm um papel fundamental, né? Afinal, a educação começa em casa. O ambiente familiar é o primeiro contato da criança com hábitos e valores que vão moldar a vida dela. Exatamente. E nesse contexto, será que os pais também podem se inspirar no exemplo dos professores de educação física? E Assim. olha, calma. Que tal a gente deixar essa pergunta no ar para os nossos ouvintes? Afinal, o objetivo do The Deep Dive é justamente esse, né? Provocar reflexões, levar você que está nos ouvindo a tirar suas próprias conclusões. Adorei a ideia. Então fica a pergunta para você que está nos ouvindo. Qual o papel dos pais na promoção de hábitos saudáveis para os filhos? Como eles podem se inspirar no exemplo dos professores de educação física e contribuir para a formação de uma geração mais ativa e saudável? Reflita sobre isso. E na última parte do nosso mergulho, a gente volta com mais insights sobre o papel inspirador dos professores de educação física e como a gente pode, junto, construir um futuro mais saudável e feliz. Até já. E voltamos para a última parte do nosso mergulho. Hoje a gente explorou a fundo o papel do professor de educação física como modelo de comportamento ativo, né? É verdade. Vimos como exemplo do professor influencia, e muito, os alunos a terem uma vida mais saudável, a praticarem esportes e a se cuidarem melhor. Isso. E voltando ao blog Inspirando como Exemplo, tem um trecho que me chamou a atenção, sobre a credibilidade do professor. Lembra daquela frase? Um professor que pratica o que prega ganha mais credibilidade com seus alunos. Sim, lembro. Pois é, ela me fez pensar em como nós, como sociedade, a gente valoriza a coerência entre discurso e prática. Ninguém gosta de quem fala uma coisa e faz outra, né? É verdade. Yeah. É aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não funciona. Exatamente. E com professores, a lógica é a mesma. Quando o aluno vê que o professor não só fala sobre os benefícios do esporte, mas também os vive na prática, ele se sente mais motivado a seguir o exemplo. É como se o professor dissesse, olha, isso aqui funciona de verdade, eu sou a prova viva disso. É a força do exemplo em ação. E isso vale para qualquer área da vida, né? A gente se inspira em pessoas que admiramos, que a gente considera como referência. Totalmente. E no caso dos professores, essa admiração, essa referência é muito importante para o aprendizado dos alunos. Quando o aluno confia no professor, se sente inspirado por ele se abre mais para o aprendizado, se engaja mais nas aulas e, consequentemente, aprende mais. Pensando bem, essa ideia de inspirar pelo exemplo pode ser aplicada por todos nós, né? Não só por